Oiê, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, amada, tudo bem? Meu nome é Grazi, eu tenho 39 anos, sou mãe de uma moça de 17 anos, sou solteira, já fui casada, sou cabeleireira, artista reborn e babá. Inclusive agora eu tô exercendo uma terceira profissão. As crianças estão lá na sala assistindo TV e eu tô aqui na cozinha dando uma lida na palavra. E eu quis me apresentar para vocês e falar um pouco sobre o nosso projeto com mulheres, que chama Deixa para Elas. É um projeto dentro do Ministério de Mulheres da Igreja Efrata, que é do Bispo Henrique e da Bispa Isabel. E a Bispa Isabel está à frente do Ministério de Mulheres, que chama Só para Elas. E eu, juntamente com a Janine, fazemos uma visita para você na sua casa e levamos a palavra de Deus. Fazemos um chá, trocamos uma ideia, trocamos as nossas experiências e falamos de Jesus, que é o nosso assunto preferido. Mas eu vim aqui hoje para apresentar o nosso trabalho e para falar um pouco do meu testemunho e como foi que Jesus entrou na minha vida. Eu fui criada numa família católica, eu fiz crisma, primeira comunhão e tudo mais, tudo certinho como tinha que ser, mas conforme fui ficando mais velha, eu abandonei, eu não ia para a igreja, eu não queria nada com nada, porque quando você é jovem, você acha que seu pai e sua mãe que tem que ter compromisso, né? Você tem que curtir a vida, e era o que eu queria, então eu não ia em missa, eu não ia em nada, eu vivia a minha vida tranquilamente, envelheci, casei e decidi ter filhos, né? E daí que veio a minha surpresa de não conseguir engravidar e não conseguia engravidar. E eu falava, gente, que coisa esquisita. Eu não consigo engravidar, eu preciso ir no médico, vou ver, porque o pai da minha filha, hoje ele não é meu marido, mas o pai da minha filha, ele já tinha filhos, né? E eu falei, então tá tudo certo, né, com ele. Então eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Fui no médico, fiz vários exames, né? Fiz endovaginal, fiz ultrassons, fiz exames de sangue e outros exames bem incômodos assim que você tem que fazer. Uma bateria completa de exame para saber o que estava acontecendo. E chegou o dia de eu ir buscar os exames. E eu fui até o consultório e o médico me disse o seguinte: olha, você tem um desvio na trompa direita e a sua trompa esquerda ela é bloqueada. Fora isso, o seu útero ele é miomatoso dentro, fora e entre as paredes do seu útero, ou seja, seu útero é um ambiente totalmente hostil. Caso você venha fecundar um bebê dentro de você, quando ele cair, esse óvulo cair dentro do seu útero fecundado, automaticamente o seu útero vai absorver o feto. Eu fiquei assim, ele falou assim, você vai ter um aborto espontâneo, você não vai segurar as gestações. E eu tinha na época, quando eu recebi esse diagnóstico, 20 anos. E eu falei, meu Deus, né? Ele falou assim, provavelmente nós vamos ter que tirar o seu útero. E eu saí daquele consultório desolada. E eu me lembro que eu estava descendo a rua e eu não reparei que estava subindo na minha direção uma senhorinha, daquelas do reteté, do coque, porque na minha época, crente a gente identificava de olhar. Então a gente olhava uma pessoa de saião, ou de vestido, ou de coque, a gente sabia que era crente. O homem de terno, com a Bíblia, crente. E eu tinha aversão a crente. Só que aquele dia eu estava tão desnorteada que eu não prestei atenção que aquela senhora estava vindo na minha direção. E na hora que eu vi, ela já estava em cima de mim, ela colocou a mão no meu peito e falou assim, ei mulher, eis que eu sirvo um Deus que torna mãe a infértil. Aí eu fiquei assim, ela falou assim, você crê? Eu falei, eu creio. Ela falou assim, então que seja feito conforme a sua fé. E eu fui para casa com aquela palavra, eu não tinha expectativa mais nenhuma. Então a gente se apega naquilo que vem para você. Era a única coisa boa que eu tinha ouvido no dia. E eu levei aquilo para minha casa, né, junto comigo. Resumo da história, 6 meses depois eu engravidei. E foi aquela alegria, né?
Aí tá, vamos fazer o pré-natal. E eu fui fazer o pré-natal com o mesmo médico, né, que era o meu médico. E ele disse o seguinte: você engravidou, mas o diagnóstico continua o mesmo. Deixa eu te dizer, você vai abortar. Eu vou fazer o seu pré-natal, porém você já fique ciente que você pode ter um aborto espontâneo. E se você não tiver, nós temos um outro problema. O seu RH é negativo. Se você gerar essa criança, ela pode nascer com um problema mental. Isso se ela não nascer faltando um pedaço, como eu te falei. O mioma traz má formação ao feto. Voltei para casa mais uma vez com um diagnóstico de morte desse médico. Mas eu tinha uma palavra liberada sobre a minha vida. E eu peguei aquilo para mim. E eu falei assim, não, eu não vou levar essa palavra de maldição. Eu vou querer aquela palavra de vida daquela crente que ela mandou para mim. Então eu vou procurar outro médico, vou continuar o meu pré-natal e vou seguir minha vida. E assim eu fiz. Minha gestação teve algumas complicações, mas no geral foi normal. Tive a minha filha. Quando foi no dia do parto, o meu médico, né, que eu tinha mudado, ele estava viajando. Então eu tive que fazer o meu parto, minha cesariana, né, que foi uma cesariana de emergência, com o médico que estava de plantão. Adivinha quem era? O médico do diagnóstico de morte. Porque Deus, quando ele faz por completo. E esse médico teve que ver o milagre de Deus na minha vida. A minha filha nasceu perfeita, sem nenhum tipo de problema. Teste do pezinho normal. Hoje ela é levita do altar do Senhor, está com 17 anos. É uma moça linda. Você vê um mulherão lindo, que é adoradora do Senhor. E eu sirvo a casa do Senhor já faz 12 anos na Igreja Efrata, do Bispo Henrique e da Bispa Isabel, que são os nossos líderes, né, que estão à frente da nossa igreja. A Bispa Isabel, que está à frente do Ministério de Mulheres, ao qual eu faço parte. E eu quero deixar uma palavra para você no dia de hoje. A palavra está em Números 23, 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, creia, porque Ele é fiel para cumprir. O Senhor, Ele é dono do último diagnóstico. O Senhor é o dono da vida. Ele me deu uma nova vida. Hoje eu sirvo esse Deus com alegria. E independente dele ter me dado a minha filha, porque foi ele quem me deu, aquela mulher entrou no meu caminho e trouxe uma palavra que eu nunca mais esqueci. Muitas vezes é só o que a gente precisa ouvir, uma palavra liberada, uma palavra de vida. O Senhor, Ele entra nas nossas casas e traz vida. Então que hoje você receba um renovo do Senhor dentro da sua casa. Amém, querida? E eu quero convidar você, se você precisar de nós, estamos à disposição. Se você souber de alguma mulher que precisa de visita, que queira receber a palavra do Senhor, queira receber uma visita amiga, né? Minha e da Janine, que também tem um testemunho tremendo que ela vai contar para vocês também aqui na página. Nós vamos estar visitando. Entre em contato com o nosso WhatsApp e estamos à disposição. Amém? Fica com Deus e que o Senhor esteja sempre com você. Um beijo.